Olhando para esse gráfico, você falaria se ele vai subir ou cair? Diante desse ponto aqui, ele vai para cima ou vai para baixo? Olhando só para esse gráfico e também colocando o volume aqui envolvido. Então, deixa que eu trabalhar essa tela com vocês, só para que vocês possam refletir junto comigo. Observe bem, eu vou dar 1 minuto. Pense em 1 minuto ou em 1 segundo, pause esse vídeo só para que você possa pensar, olhar essa tela e concordar comigo se esse mercado sobe ou desce. Eu vou te explicar no minuto seguinte o porquê ele vai fazer o movimento que ele vai fazer logo em seguida, tá? Hoje é dia 6/7/2023. Eu quero que você entenda a movimentação do dinheiro no mercado, para que você não fique muito travado apenas colocando linhas no gráfico como se fosse um suporte e resistência e acreditar que isso aqui é um topo duplo, topo triplo e o mercado vai cair ou vai respeitar somente por causa de uma linha. Entenda, pessoal. O dinheiro que move o mundo, e isso aqui no mercado não vai ser diferente. Então, entenda onde está o dinheiro do mercado que você vai entender qual o próximo passo que ele vai fazer. É muito mais fácil você trabalhar sabendo onde o dinheiro está posicionado do que com uma linha. Porque eu fico um passo à frente de vocês que apenas trabalham suporte e resistência de forma aleatórias, pois eu sei onde o mercado vai se comportar no próximo dia. Então, confere aqui comigo. Observe aqui que esse mercado, no dia de hoje, ele fez uma queda. Agora deixa eu dar um zoom aqui e vamos trabalhando ponto a ponto desse gráfico aqui. Notem comigo. Esse mercado, ele veio de uma tendência de alta, tá? De alguns dias consecutivos, a que ele começou a fazer um movimento de parada técnica do mercado, beleza? Logo em seguida, ele já fez uma lateralização que demorou alguns dias. Se a gente for ver quantos dias foi essa lateralização, foi em média aqui 5 dias, uma semana, ele lateralizando, tá? Do dia 14 ao dia 21. Ele lateralizou. Aí você pergunta, depois disso aqui, sem você saber esse movimento que ele vai fazer posteriormente, aqui ele iria subir ou cair? Muitos que operam apenas suporte e resistência estão vendo que o mercado está rompendo aqui um topo e provavelmente estão acreditando que o mercado fez um pivô aqui, rompeu um tal de uma resistência e vai dar continuidade. Mas quando você entende a movimentação do preço, você está muito mais à frente disso. Deixa eu te explicar o porquê. A partir desse ponto aqui, ó, o mercado ele posicionou suas ordens de venda do mercado. Porém, o preço ele não pode parar exatamente no topo do qual ele fez essa movimentação. Ele precisa manipular o preço. E para que ele manipule, ele faz um movimento de alta, depois faz um movimento de baixa e aí faz esse jogo, essa manipulação de mercado para que depois ele faça um movimento maior dele de queda, como foi feito aqui. E observe aqui o volume. Observe o volume estourado no topo nesse ponto. Concorde comigo, se você vai andar de carro, você abastece no início da sua viagem e não no final. Então, se você abastece o carro no final, alguma coisa há de errado. Seu carro não anda sem combustível. Então, para que isso não seja incoerente também no mercado, não faz sentido entrar dinheiro no topo do mercado. Isso aqui significa uma absorção no topo. Esse é o primeiro ponto que você começa a perceber que há algo de errado nesse mercado e esse rompimento aqui, ó, que ele vai fazer rompendo o topo, é totalmente errado, porque é um movimento de rompimento de topo que não pode entrar combustível. E observe o tamanho desse combustível que começa a entrar aqui no mercado rompendo. Isso faz o quê? Dá a ideia que o mercado está absorvendo. E muita gente tem a noção de entender que o mercado, quando rompe um topo e quando entra um volume, isso na análise da teoria de Dow, quando ela fala que movimento de rompimento com volume significa continuidade de tendência. Isso é totalmente equivocadamente errado, porque em movimentos de lateralização, você tem que entender se o mercado está distribuindo ou se o mercado está acumulando. Em movimentos de acumulação, realmente, quando ele rompe, ele vai dar continuidade e vai romper com volume, mas em distribuição, não. Então, quando você vê o mercado com o volume rompendo, você tem que saber como ele está se comportando, se é acumulação ou distribuição. E diante disso, eu te provo aqui que a partir do momento que o mercado posicionou o dinheiro dele nesse topo, ele fez um movimento que a gente chama de clímax de compra e um rally automático, isso dentro da metodologia de Wyckoff. E aí a gente pode marcar um canal lateral e a partir daí
eu vou te dar o checkmate aqui da operação para que você nem precise passar horas nesse vídeo aqui, eu te explicando as fases, te explicando o volume de cada ponto. Eu vou muito direto ao ponto final aqui, para que você possa aprender de uma forma muito simples. Observe que após ele posicionar o volume dele no final do movimento de alta, o mercado nesse canal aqui, ó, ele não conseguiu trabalhar acima da POC central desse movimento. POC central, que significa? É a maior concentração de dinheiro envolvida nessa região lateral aqui. E aí, se você envolve o dinheiro nisso, você começa a perceber que toda vez que o mercado volta lá, ele injeta muito volume. Concorde comigo novamente o que a gente acabou de explicar agora há pouco. Quando você vai viajar, você viaja e coloca combustível na saída. E como é que esse mercado está tentando romper uma região onde tem muito dinheiro e ele coloca um combustível maior do que todos os outros? Não faz sentido. Então, o mercado está fraco nessa região. E toda vez que o mercado volta lá, ele defende. Toda vez que volta lá, ele defende. Então, você pode me falar, Max, então isso aqui é um suporte de resistência muito bem validado e muito forte. Ok? Quem operou aqui se deu bem, ganhou dinheiro. Agora eu te pergunto, no dia seguinte, como é que você vai se comportar? Você saberia que esse mercado iria cair e você venderia já no primeiro candle do dia? Muito provavelmente não, porque você não tem a noção do volume envolvido. Mas quando você envolve o volume, você já poderia vender no primeiro candle. E foi isso que muitos alunos meus fez e eu também fiz, apenas até pelo celular, em qualquer lugar que você estiver, só entendendo a movimentação do preço. Muita gente ia estar acreditando que isso aqui é um candle de força, ia estar rompendo, ia estar armando um pivô, ia estar dando continuidade ao movimento de alta. Outros iriam estar pegando uma retração de Fibo, tentando trabalhar aqui alguma coisa quando o mercado voltasse a trabalhar acima da retração de Fibo. E não é bem assim. Então, eu trago para vocês aqui que muita gente, quando opera um simples price action, fica limitado a um candle, fica limitado a uma retração de Fibo. E eu trago para vocês que vocês podem anteceder aos fatos que venham a acontecer. Simplesmente analisando que quando o mercado posicionou aqui o seu ponto máximo de absorção no mercado, onde ele colocou o dinheiro dele nesse ponto, você ia estar à frente de muita gente que ia estar traçando suporte e resistência aqui, isso no mês de junho. No mês de julho, você já saberia que o mercado, nesse ponto aqui, ele iria fazer movimentos de queda. E hoje, no dia 6/7, você saberia, a partir do momento que ele fez esse primeiro candle de baixa, você também saberia que ele iria fazer um movimento de queda. Muita gente acaba quebrando ali as pernas no mercado, isso no gráfico de 1 minuto, geralmente, tem muita gente que opera esse tipo de gráfico, nesses movimentos laterais aqui. E aí acaba havendo a confusão mental de não entender o que é essa lateralização aqui, principalmente no gráfico de 1 minuto. Isso aqui é realmente o balançar, a manipulação que o mercado faz de buscas de liquidez nas duas extremidades, tanto no topo quanto no fundo, para captar mais dinheiro e depois continuar o movimento de queda. Isso aqui a gente chama de redistribuição de mercado. E é nesse ponto que meus alunos vendem aqui e aumentam suas posições nesses topos aqui, entendendo que esse mercado ele não vai fazer nenhum movimento de alta. Quantas e quantas pessoas acreditaram que isso aqui seria um rompimento de topo e estariam comprando aqui porque está vendo um candle de força, muito provavelmente com volume envolvido, rompendo essa região. Então, notem, meus amigos, coloquem o volume envolvendo as operações de vocês e vocês terão muito mais resultado, porque vocês vão estar à frente, vai entender que o dinheiro que está posicionado é que manda no jogo desse day trade, no jogo do mercado como um todo, tanto ações como swing trade, de qualquer coisa que tenha gráfico na tela, Bitcoin, criptomoeda, qualquer coisa. Então, comece a adaptar, comece a estudar um pouco mais, me sigam aqui nesse canal e vejam um pouco mais da realidade de que essa metodologia que chama-se Wyckoff, ela tem para te apresentar. Falou? Me segue, deixa o like aí, tamo junto.